5 características do homem de valor, do homem que vive no 1%. A primeira característica do homem de valor, do homem que vivencia o 1% da vida, que poucos conseguem isso, é remover as muletas. O que significa? O que eu falo? O que significa essa fala, remover muletas? Significa remover pensamentos medíocres e remover vitimização. Ou seja, começar a assumir a responsabilidade perante as coisas, certo? Tem uma frase muito boa sobre isso que é o seguinte: todas as coisas que acontecem na sua vida nem sempre são culpa sua, mas a responsabilidade é. Ou seja, talvez a culpa não seja sua por ter acontecido aquilo, mas a responsabilidade é, porque se o teu nome está envolvido, a responsabilidade é tua também. Não pode ser culpa tua. Pode que não seja culpa tua, mas a responsabilidade é. Ou seja, não tem espaço para vitimização. Eu sempre bato a tecla isso para os meus mentorados, falando que não tem espaço para a vitimização. O mundo não é das pessoas vítimas. As pessoas vítimas cada vez mais se aprofundam em um buraco, cada vez mais cavam a cova delas. Porque ninguém tem pena de uma pessoa vítima e uma pessoa vítima não conquista nada. Ela só fica chorando, colocando a culpa nos outros, ou seja, diversificando a culpa dela, certo? Delegando a culpa dela, sendo ao invés de assumir a responsabilidade perante aquilo que aconteceu. Por quê? Porque as pessoas vítimas, elas já têm um sistema que tem como ser resolvido, mas um sistema mental englobado na cabeça delas de que tudo é um problema. Então, ou seja, elas sempre encaram as coisas como um problema. E eu sempre falo que nem tudo é um problema, e na maioria das vezes não é um problema, é um desafio, certo? E um desafio a gente tira uma lição daquilo, certo? Então, nem sempre é um problema, velho. Para de encarar as coisas como vítima, encarar as coisas como um problema. Aquilo, às vezes, na maioria das vezes, é um desafio para você percorrer e para você aprender com aquilo ou tirar uma lição, certo? Aprender tem a ver com algo bom que aconteceu e lição tem a ver com aquilo que aconteceu, algo ruim, que não é benéfico para você, mas você precisa extrair um desses dois sempre quando você for fazer alguma coisa e não como um problema. Tem uma frase muito boa que é assim: um problema, ele só se torna um problema se você reagir a ele como um problema. Então, ou seja, o seu problema, ele só vai ser um problema na sua vida se você reagir a ele de uma forma como um problema. Então, se acontece alguma coisa na minha vida e eu reajo a ele como um problema, ele vai ser um problema. Agora, se eu reajo como um desafio que aconteceu na minha vida para me fazer mais forte, para mim saber superar futuros desafios, futuras escadas maiores do que essa, eu não encaro ele como um problema. Então, ou seja, ele não vira um problema. Tudo depende da forma que você reage ao problema, certo? Ele pode ser um desafio, ele pode ser um problema. Depende da forma que você vê ele, depende da forma que você reage a ele. E é muito importante você remover essas muletas de desculpas também, porque tem muitas pessoas que não se responsabilizam, não dão desculpa. Entenda uma coisa: homens adultos de verdade assumem as responsabilidades e resolvem as coisas. Criança ou adolescente não resolve, fica chorando pelo leite derramado e acaba não tomando nenhuma decisão, acaba jogando aquela coisa que aconteceu, aquele problema, entre aspas, que aconteceu para outra pessoa e ela acaba não resolvendo. Adultos de verdade resolvem, pegam a questão que aconteceu, não reclamam, pegam o que aconteceu e resolvem, certo? Não tem desculpas, tá? Moletas tem a ver com desculpas, vitimização, certo? E encarar as coisas como um problema. Isso tudo tem a ver com muletas. São as pessoas que utilizam isso não são adultos, são crianças em corpos de adultos. Simples. São crianças em corpos de adultos. Tem pessoas maduras com 15 anos de idade e tem pessoas imaturas com 40 anos de idade. A questão de maturidade ou imaturidade não é em questão de idade, e sim na questão de como você vê e reage às coisas que acontecem na sua vida. Não tem nada a ver com idade. A idade é só um número. A idade não define se tu é uma pessoa matura ou não. O que define é a forma que você reage às coisas, é a forma que você vê as coisas, é a forma que você entende as coisas. E um homem com
com boa capacidade, que está no 1% da vida, se destacando da maioria, não virando estatística, e sim algo muito melhor, virando 1%, aquilo que se destaca, ele assume a responsabilidade dele. Ele não se vitimiza e ele não coloca desculpas em nada. Ele simplesmente vê aquilo e assume a responsabilidade. Ele não vê as coisas como um problema, ele vê como um desafio. Ele entende que nem sempre a culpa dele, mas a responsabilidade é. Então, ele precisa resolver aquilo sem reclamar, sem se vitimizar e somente agradecer, porque tudo é um desafio. A segunda característica é reimaginar a linha do tempo. O que significa isso? Significa que o sucesso não é algo que vem rápido, mas ao mesmo tempo também não é algo demorado se você sabe o que você está fazendo. Ponto. Um homem de valor, um homem que faz parte do 1%, ele valoriza o longo prazo ao invés do curto prazo. Então, tudo que ele faz, ele pensa da seguinte forma: peraí, isso aqui, esse hábito, esse comportamento que eu vou fazer, ele vai me beneficiar a longo prazo ou a curto prazo? Colocando um parênteses aqui, na maioria das vezes, as coisas que você faz que vão te beneficiar a curto prazo e não a longo prazo são hábitos ou comportamentos ruins. Agora, se são coisas que vão te beneficiar a longo prazo e não a curto prazo, são hábitos barra comportamentos bons, que vão te ajudar a evoluir, tanto em questões de conhecimento e tanto em questões de patamar de vida mesmo, certo? Então, um homem de valor, um homem que faz parte do 1%, ele vê dessa forma. Isso aqui vai me ajudar a longo ou a curto prazo. Isso aqui vai liberar a minha endorfina ao final, ou seja, a longo prazo ou agora. Por exemplo, um exemplo bem simples, tá? Quando você estuda, trabalha, tem um conhecimento, lê, amplifica o seu ambiente, compra treinamentos, evolui seu conhecimento, evolui seu desenvolvimento pessoal, o que acontece? Você não vai ter uma liberação de endorfina no começo, a curto prazo. Porque você está simplesmente entre aspas, né? Você está simplesmente obtendo conhecimento. Só que, inconscientemente, esse conhecimento vai te levar ao sucesso. Porque amanhã depois você vai ajudar pessoas perante esse conhecimento. Assim como eu faço, assim como várias pessoas fazem. Então, essa liberação de endorfina, ela vai acontecer a longo prazo. Quando você estiver resolvendo problemas de pessoas e estiver alavancando a sua vida. Tanto pessoal, tanto profissional. Comprando a mansão que você quer, comprando a Lamborghini, a Bugatti, a Range Rover que você tanto sonha. Então, ou seja, a liberação de endorfina, para quem não sabe, tá? Pequeno exemplo aqui, endorfina, liberação de endorfina vem com a questão de satisfação, tá? Tem dois pontos. Dopamina, liberação de dopamina tem a ver com recompensa e liberação de endorfina tem a ver com satisfação. Então, ou seja, é quando você faz um hábito, você se satisfaz com aquilo, certo? É isso que é liberação de endorfina. Essa liberação de endorfina, quando você trabalha aqui no curto prazo, ela vai ser liberada aonde? A longo prazo, ou seja, lá no futuro, quando você estiver ajudando pessoas, quando você estiver alavancando sua vida, ajudando a vida dos seus pais, comprando seu carro do sonho, comprando sua mansão do sonho, tendo a família que você sonha. É assim que isso acontece, certo? Agora, vamos para um outro exemplo. Quando você fuma, essa liberação de endorfina, ela acontece a curto ou a longo prazo? Ela acontece a curto prazo. Por quê? Porque você pega ali o cigarro ali, fuma ali, quando você solta o ar do cigarro, ali já acontece uma liberação de endorfina, porque você se satisfaz com aquele momento. Você se satisfaz por soltar o ar do cigarro. Então, ou seja, a liberação de endorfina acontece a curto prazo, é rápido, é dinâmico. E como eu falei, as coisas que liberam endorfina a curto prazo, na maioria das vezes, 99,9%, são coisas que não são benéficas para o seu futuro. E as coisas que liberam endorfina no futuro são coisas que são benéficas para o seu futuro. Porque primeiro você planta para depois você colher. E não primeiro você colhe para depois plantar. Então, tudo que você colhe primeiro é ruim. E tudo que você planta primeiro, na maioria das vezes, é bom. Trazendo para o lado positivo, logicamente. Então, é isso que você tem que sacar. Um homem de valor, ele sempre analisa as coisas e vê se aquilo vai beneficiar ele a longo prazo ou não. E você tem que ter esse pensamento, você tem que ter essa mentalidade. Então, tudo que você for fazer, peraí, isso aqui vai me beneficiar a longo prazo ou a curto prazo? A academia, ela vai me beneficiar a longo prazo ou a curto prazo? A longo prazo.
Porque no curto prazo você vai sentir muita dor, mas você tem que pensar que dor é igual a transformação. Então, ou seja, a longo prazo, você vai se satisfazer com aquilo, vendo o seu corpo, vendo a sua longevidade, vendo você tendo mais longevidade que o seu filho, vendo você ter mais saúde para curtir com a sua família. Então tem todos esses pontos, ou seja, é algo benéfico para o seu futuro e benéfico para o seu curto prazo. Então é um hábito bom. Ler a mesma coisa. No começo é difícil se concentrar, no começo é difícil entender certas palavras porque você não tem a capacidade de vocabulário possível para entender as palavras. É difícil você memorizar, mas depois você vai indo treinando, treinando, lendo todos os dias, você vai conseguir memorizar melhor, você vai conseguir ler melhor, a sua didática vai aumentar, o seu conhecimento em questões de palavras, o seu vocabulário vai aumentar, os vícios vão sair porque o seu vocabulário aumentou, a sua leitura vai ficar mais clara, mais limpa, mais fluida. Por quê? Porque é todo um processo. Mas isso é um benefício a longo prazo, porque vai te ajudar a longo prazo, não a curto. A curto é difícil, mas a longo te beneficia. Então, ou seja, tudo que tem a ver com benefícios a longo prazo é um hábito bom. E tudo que tem a ver com malefícios a longo prazo é um hábito ruim, que você precisa policiar. Então, qual é o desafio nesse segundo ponto, nessa segunda característica? É você listar tudo que você faz e ver se aquilo ali vai te beneficiar no futuro ou se vai te liberar endorfina agora nesse momento. Se te libera endorfina agora nesse momento, você precisa reajustar isso e colocar um hábito que faça você liberar endorfina no futuro, que faça você ter um benefício bom no futuro. Então, alinhe isso. A terceira característica é realmente ter a verdadeira liberdade. E a liberdade eu não estou dizendo em questões somente financeiras, e sim geográfica, de expressão, de mentalidade. Qualquer tipo de liberdade que tenha a ver com liberdade de escolha. O que é liberdade de escolha? Liberdade de escolha já diz, né? De escolha, ou seja, você escolher o que você quiser. Escolher onde você quer morar, escolher a quantidade monetária que você quer ganhar ou não, escolher a forma que você vai pensar, a forma que você pensa sobre as coisas, ou seja, até a liberdade mental. Tudo isso tem a ver com liberdade de escolha. Tem várias liberdades, certo? O que acontece aqui? Uma das principais características do homem de valor, do homem do 1%, é que ele sempre faz as coisas pensando na liberdade futura que ele vai ter. Então, ou seja, na maioria das vezes as coisas que ele monta não são coisas que vão prender ele na rotina dele que ele não possa ter liberdade. E sim coisas que ele faz que ele vai ter que se desempenhar agora, nesse momento, mas que no futuro ele vai ter uma liberdade de escolha que ele pode escolher o que ele quiser da vida dele, porque ele sempre vai ganhar mais e mais, sempre vai multiplicar o seu dinheiro. Por exemplo, uma pessoa que trabalha de CLT, ela não tem a capacidade de ter a liberdade que uma pessoa bem-sucedida tem. Por quê? Porque ela vende tempo, e quando a gente vende tempo, automaticamente a gente não tem liberdade de escolha. Se você trabalha para uma empresa, você consegue simplesmente sair da cidade onde você se localiza, ou seja, onde você mora, e ir para outra cidade do nada? Não. Por quê? Porque você tem um compromisso com aquela empresa. Então, ou seja, você precisa morar naquela cidade, você precisa morar ali perto, você ganha um salário X, então, ou seja, a capacidade de você aumentar esse salário precisa vir de muito trabalho árduo para receber pouco. Então, ou seja, é muita dedicação para pouca recompensa. Já uma pessoa bem-sucedida, ela se dedica, lógico, mas de uma forma inteligente que gere recompensa para ela mesma e uma grande recompensa, ou seja, a liberdade. Então, como essas pessoas fazem isso? Trabalhando inteligentemente para elas e de uma forma totalmente indiferente do modo tradicional. Ou seja, qual que é o modo tradicional? Faculdade, essas coisas, etc., que eu não vou abordar nesse vídeo porque não é o tema. Mas é sobre isso, é trabalhar para si e provavelmente, na maioria das vezes, eu te indico isso, pela internet. Porque a internet, você estando com o celular em qualquer lugar, você consegue ganhar dinheiro. Sem o celular, trabalhando fixamente em algum local, você se prende, você realmente não tem a liberdade de escolha. Mas enfim, o que eu quero dizer para você é que a liberdade de escolha é uma das características de uma pessoa bem-sucedida, de um homem bem-sucedido, do homem que faz parte do 1%. E você precisa trabalhar fortemente nisso para desenvolver isso na sua vida. É muito importante você desenvolver isso na sua vida.
Liberdade de escolha faz você ter liberdade com seus filhos, com a sua família, de fazer o que você quiser, de fazer os hobbies que você quiser e onde você quiser, quando você quiser. Ou seja, não tem aquela, não posso fazer o meu hobby na terça ou na quarta porque amanhã eu tenho trabalho, amanhã eu tenho que chegar às 8. Amanhã eu tenho que chegar às 9 no trabalho. Amanhã eu tenho que sair às 6 do trabalho. Não. Você tem a liberdade que você quiser. Se você quiser, você pode ficar o dia todo jogando, fazendo qualquer coisa, um hobby que você goste, porque você tem liberdade. Então é muito importante isso. Mas o meio para você desenvolver liberdade provavelmente vai ser a internet. Eu te indico isso. Mas um profissional, um profissional bem sucedido, na maioria das vezes ele cria ativos, ou seja, para multiplicar a grana dele e ele não viver a corrida dos ratos. O que é a corrida dos ratos? Você acordar às 7 horas, ir trabalhar 7h30, chegar no trabalho 8 horas e ir embora às 6. No outro dia, se acordar às 7 horas, tomar café às 7h30, se arrumar às 7h30, pegar o ônibus e 8 horas estar no trabalho novamente. Ou seja, é uma corrida, é uma rotina totalmente repetida e que ela trabalha para outra pessoa e não para ela. O problema não está você repetir uma rotina para si. O problema está em você repetir a sua rotina para os outros, ou seja, beneficiando os outros. Esse é o ponto. Então você precisa desenvolver liberdade, você precisa se aprofundar nesse tema. Aqui você não vai encontrar isso, porque o canal não é sobre isso. O canal é sobre disciplina, constância e desenvolvimento através da disciplina. Porém, você pode encontrar vários vídeos como esse, ou várias pessoas que são especializadas nisso, e que eu acompanho e eu aconselho para você acompanhar também. A quarta característica é um bom grupo de network, certo? Então, ou seja, é você ter ótimas pessoas ao seu redor, pessoas que fazem você evoluir, pessoas que fazem você fluir, pessoas que fazem você aumentar o seu conhecimento, pessoas que você consegue aprender todos os dias com elas, a evoluir, a progredir na sua vida. Pessoas que quanto mais você convive com ela, mais rico você fica. Essa é a moral da história. Por quê? Porque você é a média das 5 pessoas que você convive. Ou seja, se você convive com 5 patetas, você vai ser o sexto. Se você convive com 5 pessoas bem-sucedidas, você vai ser a sexta pessoa bem-sucedida. Seja a longo prazo ou a curto prazo. Se você ainda não é, você vai se tornar. Pode confiar. Daqui a 4, 3 anos você vai se tornar. Porque o seu ambiente é esse. E o ambiente é totalmente modulatório. Seja o ambiente intelectual ou o ambiente físico. Então, ou seja, os seus amigos que você convive diariamente é totalmente modulatório. E as pessoas que você vê na internet, os influencers, as pessoas especializadas em algo que você vê na internet, também é modulatório. Então, ou seja, se você acompanha lá o MC lá que só fala merda, só fala palavrão, isso vai te modular e vai te formatar um cara parecido com ele. Agora, se você acompanha uma pessoa que faz você ter um desenvolvimento pessoal grandioso e melhora a sua capacidade de vida futuramente, obtendo mais conhecimento e podendo ajudar mais pessoas para evoluir o seu patamar de vida, a chance de você progredir é muito grande. Então, ou seja, vai do seu ambiente. Tudo depende do ambiente, cara. Tudo depende do ambiente. A pessoa que consegue ter bons hábitos, consegue ter uma boa rotina, que consegue ter disciplina, consegue progredir, consegue evoluir, é porque ela convive com pessoas da mesma forma que ela faz as coisas. Então, ou seja, poxa, ela treina, ela se dedica, provavelmente ela convive num ambiente que gira em torno disso. Agora, uma pessoa que vive em festinha, que convive com pessoas que vão para bailes todos os dias e perdem tempo com essas merdas, é a mesma coisa também. Ela cada vez mais vai se aprofundar nisso, porque ela convive com pessoas assim. O ambiente é totalmente modulatório, o ambiente te modula, o ambiente te forma. Então é muito importante você se conscientizar disso. Teve uma frase que eu vi esses dias no Instagram, que ela é assim: fazer 20 mil no mês é difícil até você conviver com uma pessoa que faz 20 mil no dia. Ou seja, tudo vai do seu ambiente. Se você convive com pessoas que ganham um salário mínimo, e aqui eu não estou julgando, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Mas se você entender que eu estou julgando, pode pensar o que quiser. Mas é um exemplo. Se você convive com uma pessoa que ganha um salário mínimo, o que acontece? Você vai se conscientizar daquele salário mínimo, você vai aceitar receber aquilo. E aí, você acha que qualquer 2, 3, 4, 5 mil
é muito. Porém, se você convive com uma pessoa que ganha 5.000 por hora, cara, você vai começar a achar que 5.000 é pouco. Ou seja, o seu ambiente, o poder da ambiência. O seu ambiente é muito modulatório. O ambiente modula a forma que você pensa. Então, ou seja, a pessoa que convive com uma pessoa que faz 5.000 em uma hora, ela vai achar 5.000 muito pouco. Ela vai querer mais. Agora, uma pessoa que convive com uma pessoa que ganha um salário mínimo por mês, ou seja, uma vez a cada 30 dias, ela vai achar 5.000 muita coisa. Então depende das pessoas que você convive. E isso eu não estou falando só em questão de salário ou dinheiro. Estou falando em tudo. Tudo. Pensamentos, hábitos, comportamentos, disciplina em hábitos específicos, em tudo. Preste atenção no ambiente que você convive. E se preciso, mude. Não tenha medo de se desvincular de pessoas fúteis. Essas pessoas não vão te ajudar a progredir e as pessoas estão nem aí para ti. Essa é a verdade. Quando você falar para elas que você quer se desenvolver pessoalmente, que você quer evoluir, elas vão rir da tua cara. Então, o que você faz? Calado vence. Fica quieto, se desvincula, se distancia. Não explica o porquê você está fazendo isso. Só simplesmente se desvincula, se distancia e começa a fazer o seu. Futuramente elas vão vir perguntar como você fez isso. E a quinta característica, que eu particularmente amo demais, porque é o meu nicho, é aquilo que eu sou especializado, disciplina. As pessoas que são bem-sucedidas, os homens que fazem parte do 1%, eles têm uma disciplina incrível. Até porque se eles não tivessem essa disciplina, eles não iriam conseguir chegar onde eles estão hoje. Por quê? Por que eles não iriam chegar? Porque disciplina nada mais é do que repetição de comportamento. Então, ou seja, é você repetir aquilo constantemente até aquilo dar certo. E entenda, isso não significa que você precisa bater a cabeça na pedra. Ou seja, ficar persistindo em um caminho que não tem visibilidade, não tem futuro. Tá? Disciplina significa você pegar um caminho eficiente, um caminho que vai evoluir, que você vai evoluir, e ficar repetindo os hábitos precisos para chegar no seu objetivo, perante aquele caminho. Agora, se você vê que aquele caminho não é viável, que aquele caminho é ruim, que aquele caminho não vai te agregar nada, então não implemente disciplina nele. Evolua e siga por outro caminho, certo? Persistência não quer dizer você ficar batendo a cabeça na parede achando que vai furar a parede. Significa você ampliar o seu campo de visão, olhar os caminhos que você tem e testar cada um deles. E o que tiver mais viável, você ir até o final. Isso é persistência. Disciplina é repetição. Repetição de comportamentos / hábitos chaves que vão te levar ao sucesso, que vão te levar ao seu objetivo, sua meta final. Então, ou seja, qual é a sua meta? Nossa, minha meta é fazer 10.000. Beleza, então você vai modular uma rotina que faça você trabalhar isso constantemente, ou seja, aumentar o seu conhecimento perante aquilo e implementar disciplina em cima disso. Inclusive, esse é o trabalho que eu faço com os meus mentorados. Eu pego, um exemplo bem prático, eu pego um mentorado meu que quer uma meta tal, porque vários deles querem metas diferentes, eu pego um mentorado que quer uma meta tal e a gente monta uma rotina que faça que ele possa implementar a disciplina e repetir aquilo por um tempo indeterminado. Esse é o trabalho que eu faço. Então, ou seja, a pessoa pega aquela rotina e repete. Mantenha a disciplina perante aquilo. Então, ou seja, eu tiro a pessoa do fracasso, implementando uma rotina para ela e colocando disciplina até ela chegar no sucesso dela. Não é o meu sucesso, o sucesso dela. E isso é o que você tem que fazer com disciplina. É você implementar em cima daquilo que você quer para chegar na sua meta final. Repetindo comportamentos e comportamentos chaves. Porque a repetição, cara, te leva à excelência. Se você parar para analisar uma rotina de um atleta, estudos mostram, na verdade, né, que se você for olhar um filme de um atleta, dentro de 5 minutos você vai dormir. Por quê? Porque a rotina de um atleta, entre aspas, é enjoativa. Ou seja, ele acorda, come, treina, dorme. Acorda, come, treina e dorme. Acorda, come, treina e dorme. No quinto dia, acorda, treina, come e dorme. No sexto dia, acorda, treina, come, dorme. Ou seja, é sempre a mesma coisa. Mas por que as pessoas não entendem isso? Porque a repetição é a chave. Se você repete aquilo todos os dias,
Cada dia que passa, você vai ficando mais forte, você vai tendo um conhecimento maior, você vai se especializando mais e você vai cada vez mais ficando melhor. Muitas pessoas me perguntam lá nas caixinhas de pergunta do Instagram: como eu consigo me tornar bom em X coisa? Como eu consigo me tornar o melhor naquilo que eu faço? Como eu consigo me tornar melhor no meu nicho? Eu só falo uma simples palavra, e que é bem simples: repetição, que vem através da disciplina. Repetição, velho. Você precisa só repetir. Você precisa pegar uma rotina que vai te beneficiar no futuro, que vai te ajudar, que vai te auxiliar para chegar na sua meta final, que colabore com a sua meta final e repetir. Simples. Na segunda, repete a rotina. Na terça, repete a rotina. Na quarta, repete a rotina. Na quinta, repete. Na sexta, repete. No sábado, repete. Domingo, descansa. Segunda, repete de novo. Terça, repete. Quarta, repete. Ponto. Faça isso por um tempo indeterminado e você terá sucesso, você chegará onde você quer. Se a rotina for, né, modulada, se ela for preparada da forma correta. Repetição, velho. Repetição é a chave para a excelência. Se você quer ser excelente naquilo que você faz, se você quer ser o melhor, você precisa montar uma rotina e repetir aquilo por um tempo indeterminado. E é isso que as pessoas bem-sucedidas fazem. Elas só conseguiram chegar onde elas conseguiram chegar até hoje, conseguiram chegar no sucesso delas, porque elas pegaram uma rotina e repetiram por um tempo indeterminado. E no final dá certo. Por quê? Porque hábitos são juros compostos, ou seja, você repete, 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 até no final formular um ótimo ou um grande resultado, seja um hábito ruim ou positivo. Então, se você lê futuramente a longo prazo, através da repetição, isso vai se tornar um juros composto que no final vai ter um grande resultado positivo. Agora, se você fuma, no começo você não vai sentir, mas isso vai se repetindo, repetindo, repetindo cada vez que você fuma, e no final você vai ter um grande juros compostos, que é uma perrengue de problemas que o vício no cigarro te traz. Então você precisa se corrigir e parar para pensar nessas questões.